Túlia. Minha gente, meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de maio de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2295, tem 5 páginas, 45 logias e 15 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhinho tem 12 máximos. O tema é qualificação do auto-tacpsiquismo. A especialidade é tacpensenologia. Agora, quem redigiu aí o verbete com muita classe e dedicação é a professora Mabel, que é experiente nisso, e que hoje está aí sustentada pelo assessor, o professor Flávio. Cuidado com os dois. Definição. A qualificação do autotacpsiquismo é o ato ou efeito de a consciência lúcida qualificar, aprimorar, aperfeiçoar, burilar a vivência da pensenidade de fluxo rápido, ampliando satisfatoriamente os autodesempenhos, a autoprodutividade e o saldo cosmoético interassistencial da ficha evolutiva pessoal. Os limites cosmoéticos da tacpensenidade, os critérios embasadores da ortotacpensenidade, a manutenção da tacpensenidade homeostática, a tacpensenidade compensando as lacunas da formação cultural, a manifestação tacpsíquica estando mais próxima da verdadeira natureza da consciência, se comparada à bradipensenidade, os cronopensenes, a cronopensenidade, a qualidade cosmoética do tacpsiquismo pessoal, a teática do tacpsiquismo com medidas preventivas racionais, a avaliação dos efeitos finais do autotacpsiquismo, a possibilidade dos cortes de desvios e excessos tacpsíquicos, o aprimoramento dos atributos conscienciais, a prevalência da tacpensenidade nas comunex evoluídas, os ortotacpensenes auxiliando o acesso à central extrafísica da verdade, a recepção rápida da inspiração do amparo extrafísico, a manutenção da soltura mental somática. Agora, na argumentologia, nós temos aí o tópico da confrontologia, com 7 confrontos entre a manifestação tacpsíquica, sadia e a imatura. É uma tabela. Agora, na remissiologia, dos 15 itens, nós destacamos autopensenidade polifásica, chispa discernidora, síndrome da pressa, senso de urgência e tacpensene. Agora, a frase enfática. Cedo ou tarde, o interesse pela qualificação do autotacpsiquismo surge no micro-universo consciencial de todo intermissivista, dedicado à autodinamização evolutiva e interassistencial. Você emprega esforços na qualidade da autotacpensenidade? Quais têm sido os resultados até o momento? Agora, aqui nós temos a mega análise do texto, pelo professor João Paulo, que nós também estivemos olhando, com 20 itens. Autoprodutividade, apreensibilidade, cronopensenidade, retilinearidade, paracerebralidade, velocidade, rapidez, dinamismo, percussiência, aprimoramento, autoesforço, aceleração, agilização, auto-organização, atributologia, tacpensenologia, conscienciometrologia, interassistenciologia, evoluciologia e taquirritmia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é sobre farturologia. O argumento é impacto terapêuticológico. Eu chamo a atenção aí para os dados que eu mostro aqui sobre o coloquialismo aplicado no estudo do universo da interassistencialidade. Está no enunciado confortologia. Agora, questionamento. Eu sou de formação espírita, porém sempre me fascinei com o tema. Há alguns anos atrás não resisti e comprei um livro sobre projeção. Fiz alguns testes e tive alguma experiência. Mas como sou de formação evangélica, testemunha de Jeová,
o medo falou mais alto. Gostaria de tirar uma dúvida referente a TACOM e a TARES. Por exemplo, os livros psicografados, são todos eles TARES? Não, a maioria TACOM só. Já TACOM, seriam os cultos realizados na Federação Espírita Brasileira? Não, tudo é TACOM. Aonde tem religião ou seita, é TACOM. TARES é a hora que se esclarece tecnicamente as coisas. Então, não tem mais doutrinação religiosa. Por isso que eu deixei tudo quanto era processo religioso e de seita para me dedicar ao processo de pesquisa técnica. Como permanecer de maneira razoável no estado de transcendentalidade consciencial da transafetividade enquanto atuamos no labor de absorventes atividade da vida humana? O problema é anotar as coisas e não abrir mão da posição que a pessoa tem. Agora, para isso, ela tem que examinar primeiro a própria pessoa, a si mesma, e ver aquilo que ela tem que respeitar, o direito de ignorância das outras pessoas. Por exemplo, um sub-humano, a gatinha lá em casa, ela tem o direito de ser ignorante. Eu não posso ir contra ela e tenho que admitir isso. Se eu tenho uma compreensão maior do que ela, eu tenho que fazer mais concessão do que ela para mim. Quem tem que fazer mais concessão sou eu. Então, a mesma coisa, na questão da transafetividade é isso. Observa bem como é que é. Aqui a gente pode lembrar aquela questão do formigueiro. Para a gente examinar o que é o serenão, nós somos pré-serenão, então coloque-se na posição da formiga. E ele é você que está examinando o formigueiro. Então, aí é a mesma coisa da transafetividade. A pessoa transcende, ela sobrepaira, ela fica numa condição, então, de equilíbrio muito grande perante a média de conflitologia que tem por todo lado. Nesta madrugada, estive projetado em um cômodo de minha casa, onde me encontrava com meu pai dessomado e minha mãe. Em seguida, tudo escureceu e eles ficaram com os olhos vermelhos e uma palavra diferente escrita na testa de cada um. Além de uma energia muito forte, não sei dizer se era boa ou ruim. Tentaram se aproximar de mim, parecendo que iriam me atacar. E eu os enfrentei com palavras de exteriorização de energia. Preciso de esclarecimento nisso. Eles poderiam ser meus amparadores ou seriam assediadores? Não, de qualquer maneira, aí tem umas processos, vamos dizer, de semiconsciência. Isso é preciso examinar com calma, para ver o que é que se passa. Então, tem muita coisa aí para examinar. Está muito assim ainda grosseiro, rudimentar, está começando, está muito no início. Gente, eu tinha falado aqui sobre o caso do nosso amigo aqui com a caligrafia. Eu falei que ia trazer, está aqui. Quem é que quer ver o processo? É você que queria, né? Tá aí. Examina bem, que aí tem os locais onde tem 2 erros dele só. O rapaz é muito bom. Agora, gente, nós estamos visitando aqui o CAE com um casal do Rio Grande do Sul, que é o nosso grande autor aí, Flávio Tavares, que é um jornalista e escritor, e Patrícia Silveira. Ambos estão aí, ó, lá em cima, junto com o Elcádio. É aquele casal cheio de vida que está lá. A aura deles é bonita, cheia de vida. E ele trouxe para a gente aqui a Memórias do Esquecimento, um livro dele, publicado no fim do século passado, quer dizer, em 1999, faz 13 anos. Entende? Eu quero ver o livro com calminha para ver isso aí. Muito interessante. Vamos ver como é que está o livro dele. Tá certo? Vamos entender essa condição. Agora, eu, então, agora vou entregar a vocês a professora Mabel. Faz favor. Oi. Não está funcionando? Na fatologia, aqui da página 14, a 4ª linha de baixo para cima, o desfecho antecipado do raciocínio de outro com objetivos interassistenciais. Você quer que eu comente? É isso assim, a pessoa que raciocina rápido, ela vai acompanhando, né, o raciocínio do outro e ela já vai ver onde é que aquilo está indo. Então, por exemplo, se a pessoa quer cortar algum desvio daquela pessoa,
se ela já quer trazer a informação mais rápida, ela já aborta esse desvio que eventualmente a pessoa vai fazer, ou um erro de raciocínio que você já vai percebendo que ela vai indo, você corta, aborta, no sentido de ajudá-la. O professor Valdo, vou dar o exemplo dele, ele faz muito isso. Não, eu já sei, para por aí que eu já sei onde você vai parar, né? Ou seja, está desviando. Então, você já aborta aquele raciocínio para poder colocar a pessoa no lugar. Então, é nesse sentido aí, esse desfecho antecipado. Tá ok. Na sinergismologia da página 15, esse último sinergismo, o sinergismo das ideias borbotuantes. Esse raciocínio mais polifásico, né? A pessoa que é mais taquipsíquica, que ela pensa muito e é rápido, é ágil e faz muitas associações de ideias assim, mais rápidas do que o normo, por exemplo, ou o BRAD, cria um sinergismo, porque você vai fazendo associações de ideias e isso vai te dando ideias novas. Então, quanto mais, eu já falei assim, borboteantes, né? Porque ela vai surgindo na cabeça do taquipsíquico. E à medida que ele vai relacionando uma ideia com outra, outras ideias vão surgindo. E aí nasce um pouco da criatividade propriamente dita, né? Então, eu quis lembrar isso, que isso é muito comum, tá, psíquico ter. Você dá uma ideia para ele e ele começa a fazer associações de ideias rapidamente, aquilo vai criando um sinergismo constante. Claro, eu estou dizendo isso, Arlindo, se for uma pessoa razoavelmente equilibrada, né? Porque também existe a verborragia, a ideorragia, que eu até coloquei em algum local aí, que acho que é no binômio, que é a pessoa que já pensa demais, mas aí ela tresmalha, né? Ela sai do foco. E aqui a ideia não, é a ideia da ideia positiva e da pensenidade razoavelmente assentada, apesar de ser taquipsíquica. Tá, ok, obrigado. Pois não. Na página 14, pensinologia, na segunda linha, o taquipensinograma, como é que é feito isso? Eu acho assim que o taquipensinograma, a gente olha quais são os momentos do dia, por exemplo, em que você está mais ágil, porque o taquipsíquico não está naturalmente, em todos os momentos do dia, no seu auge de agilidade, né? Então, há momentos em que aquilo se faz mais rápido, né? Se faz mais ágil e mais profícuo. Então, é interessante a gente entender que momento é esse, tá? E que assuntos, existem assuntos, por exemplo, que você pensa mais rápido do que outros? Quais são os assuntos que te emperram ainda, apesar de ser taquipsíquico? Aí a gente vai começar a identificar lacunas de cognição, não consegue ir muito mais rápido, porque está faltando um tijolinho ali. Tá? Está faltando alguma informação que não lhe permite agilizar o pensamento. Então, esse taquipensinograma, ele ajuda nesse sentido, de você ir notando, olha, para essas ideias eu sou muito rápida, para essas eu travo. Por quê? Outra coisa, em que momentos que o meu pensamento está ágil e eu estou desassediada? Em que momentos em que eu estou acoplada, vamos dizer, não estou conseguindo sustentar e meu raciocínio ficou mais monofásico? Não é o meu normal, por exemplo, ou não é o seu normal. Então, essas variáveis a gente pode ir fazendo no taquipensinograma. Esse taquipensinograma é esse inventário que você fala? É um inventário do seu taquipsiquismo, do taquipsiquismo pessoal. Outra variável desse inventário poderia ser assim: o meu taquipsiquismo é mais de 51% sadio? Ou eu tenho um taquipsiquismo patológico? Isso você faz no seu inventário também. Até onde vai a rigidez da sua taquipensenidade, ou da minha taquipensenidade? Tá? Em que momentos eu falho? Em que momentos eu ultrapasso um limite do bom tom? Isso também entra no taquipensinograma. Então, todas essas variáveis precisam ser analisadas. Quer ver, por exemplo, o meu taquipsiquismo é sarcástico? Eu tenho que pensar. Aí eu começo a qualificar o meu taquipsiquismo. Quais são os meus atributos, as minhas tendências, as minhas singularidades que matizam a minha taquipensenidade? Então, é outra maneira de avaliar o seu... Oi?
a sua taquipensenidade a partir do taquipensenograma. Agora, por que que isso é importante? Por causa da taquirritmia. Para a gente chegar na taquirritmia, nós vamos ter que qualificar a nossa taquipensenidade, né? E hoje em dia, mais do que nunca, eu nunca tinha pensado muito nisso, de uma maneira mais profunda, mas eu vejo a urgência, estou usando esse nome porque eu acho que é um nome correto, é a urgência de nós nos tornarmos mais taquirrítmicos. Porque, assim, o tempo passa, as conquistas precisam ser realizadas, a gente tem uma série de situações e coisas a fazer, e nós temos que ficar mais esperto, mais ágil, mais eficiente, mais produtivo, fazer mais em menos tempo e fazer mais certo em menos tempo, para poder agilizar a própria PROEX, né? Que é a ideia que eu trago aqui, que a gente traz na frase enfática. Então, veja, essa taquirritmia, hoje em dia, para mim, é o meu sonho de consumo, né? Porque isso realmente eu sinto falta hoje. Eu vejo o que eu já poderia fazer e não consigo. Eu não consigo fazer porque eu não tenho ainda essa taquirritmia. Então, eu vejo isso muito sério na nossa situação de completismo, de materialização de ações da nossa PROEX, né? Eu vejo que a gente tem que pensar um pouco nisso. Eu escrevi esse verbete pensando nisso, sabe? Pensando em como estudar mais a taquipensenidade para chegar na taquirritmia, que é uma ideia que o professor trouxe, quem sabe, há uns 8 meses, 1 ano, não sei, mas que vem assim, é um trafal, né? É um trafal interessante aí para a gente estar pensando. Não digo que é todo mundo, né? Mas pelo menos eu não tenho esse trafor. Isso para mim ainda é um trafal, né? A taquirritmia. Então, eu fiz esse verbete pensando nisso. Mabel, você já está fazendo esse taquipensenograma? Eu faço. Mas sabe aonde eu faço, aonde ele entra muito? No meu código pessoal de cosmoética. Porque os erros do TAC psíquicos, às vezes, são diferentes do erro do BRAD. Não sei se vocês me entendem isso. Assim, a etiologia pode ser até a mesma, de vontade, de má intenção, às vezes é um erro, né? Ou uma ignorância mesmo. Mas o TAC, ele tem erros pessoais da própria taquipensenidade, vamos dizer, não sadia. Então, por exemplo, ele fala antes da hora, ele corta o outro, ele passa por cima, ele, entendeu? Ele desvia. Então, veja, esses erros, eles entram no Código Pessoal de Cosmoética do TAC psíquico. E vai cair no TAC pensenograma dele também. Então, por exemplo, como é que eu uso a minha agilidade laringochacral? Isso é uma pergunta que a gente se faz. Como é que eu uso a minha percussiência? Como é que eu uso a facilidade que um TAC psíquico tem de pegar as coisas no ar? Aquilo que ninguém disse. Tudo isso, gente, tem que passar pelo Código Pessoal de Cosmoética. Senão ele está no buraco. Ele vai para... É um TAC psíquico na baratrosfera, não é? Então, não dá. Então, o TAC pensenograma tem que passar por aí, tem que passar por esse Código Pessoal de Cosmoética. É que nem uma pessoa, por exemplo, que tem uma Ferrari. Então, é um carrão. Não quer dizer que o TAC psiquismo nosso seja assim, mas só para fazer uma metáfora. Então, é um carrão, tá certo? Ele tem um motor maravilhoso. Mas aí você põe um delinquente para dirigir o carrão. Aí você já vê para onde você vai. Entende? Então, tem que saber casar o motorista com o carro. É mais ou menos assim. A taquipensenidade com o motorista tresmalhado vai dar problema. Ele vai dar com a cabeça na parede mais dia, menos dia. Entende? Ele vai descer ladeira abaixo. Mais dia, menos dia. Ele vai levar esbregue. Também ele vai aprender. Vai ferrar o motor, vai queimar a vela pelas duas pontas. Tem uma série de coisas que a gente pode pensar. Então, é assim, ter o carrão, ter uma Ferrari um pouquinho melhor do que o Brad, por exemplo, não quer dizer que seja lá uma Brastemp, mas é um pouquinho melhor, te dá a responsabilidade de saber usar aquilo. Tem que saber usar isso com comedimento. Olha que interessante. Aí vem o paradoxo. O paradoxo que está em algum lugar que eu nunca sei. Aqui, é o primeiro que você ia perguntar, então. O paradoxo da taquipensenidade cadenciada. Esse é o sonho de consumo. Então, você tem a taquipensenidade, mas você não passa nenhum limite.
Mabel. Só um minutinho. E esse cadenciamento qualifica a taquipensilidade. Fala. Que técnica que você utilizou e utiliza para vencer a impaciência quando você está falando com uma pessoa que é muito prolixa? Olha, primeiro você tem que ter muita compreensão. E segundo, dependendo do ponto, você corta, aí entra a primeira pergunta do Arlindo. Você já corta a pergunta dela, o discurso dela e já vai para os finalmente. Então você está querendo dizer isso? É isso? É isso que eu estou querendo dizer. Ah, então é isso. Mas às vezes a pessoa fala, não, espera eu terminar. Não, mas eu já entendi. Aí você tem... Porque o que acontece, gente, veja só, a gente, claro que tem que ter paciência com a pessoa, é uma pergunta interessante essa. Mas também você tem que mostrar para o Brad prolixo que ele foi longe demais. Que ele podia ser mais curto, entende? Senão também como é que faz? Agora, lógico, nem sempre eu acerto, às vezes eu erro feio, às vezes eu acerto, então a gente vai testando isso, entende? Agora, uma coisa que eu tenho notado, que até foi comentado esses dias lá na mini tertúlia, é assim, ó, o Brad não pode atrapalhar o TAC, ou se vocês preferirem, o TAC não pode se permitir se atrasar em função do Brad. Olha que interessante, mas você tem que ter respeito. Muito respeito pelas outras consciências. Então, tem que saber trabalhar nessas duas pontas. Comigo acontece, e às vezes eu percebo que a pessoa quer falar e tem necessidade, só que ela é tão prolixa que aí eu não presto atenção no que ela está falando. Eu já começo, vem um outro látero pensando, que quando ela termina eu não sei o que ela falou, porque ela demorou tanto tempo que eu saí Mas aí você deve virar para a pessoa e falar assim, faz uma síntese para mim. Agora, uma sentença só, uma frase curta, por favor. Eu sou burro, faz assim, eu sou burro, não entendo bem as coisas. Faz uma síntese. Aí você ajuda a pessoa também, porque não adianta também a gente só ficar ali e não mostrar, às vezes, uma deficiência. O problema é o seguinte, quem tem que ter mais paciência e assistência é quem é rápido. Entende? Esse tem que ter mais paciência com o outro, que é vagaroso, tartarugoso, para não falar outras coisas. Tá certo. Entende? Tá, eu tento. Mas é difícil, mas é compreensão também, né? Tem que compreender. Aqui nós já temos muita gente taquipsíquica. E tem muita gente que fala rápido aqui. Não é só a Mabel, não. Não, tem muita gente. Por gente. exemplo, a Nara. A Nara é incrível. E tudo certinho ali, ó. Uma máquina. A Nara é uma máquina. Agora, por exemplo, na televisão, as duas têm que ir com calma. Senão ninguém vai entender nada. E outra coisa, não vai errar nada. Mas as pessoas vão errar em entender. Na sala de aula a gente tem que falar devagarinho, com calma. Mais pausado, senão não vai não. Oi. Que tal um curso sobre isso? Um curso? Pode ser mesmo, né? Não é coisa grande não, uma coisinha assim de um dia, rápido. Uma coisinha de um dia, né? Mas só que você já sabe. Olha, se você parar em 2 minutos, você faz isso, né? 2 minutos, né, Grace? Mabel. Oi, pois não. Pode falar um pouquinho mais da condição do TAC não deixar se permitir atrasar pelo BRAD? Pelo BRAD? Não, é assim, a gente tem que saber conviver com as pessoas, né? De todas as velocidades. Então, você tem o BRAD, você tem o normo e você tem o TAC. Mas existe uma parcela de autoproexis que se a pessoa é TAC, ela não pode colocar na mão de um BRAD. Ela não pode ter um ritmo de proex ou de agilização das suas coisas igual ao BRAD para dizer que está indo junto, porque senão como é que vai ficar? Eu penso assim, não que você vá passar por cima, não, mas cabe ao BRAD tentar ir mais rápido junto com o TAC também. Não só o TAC ir tão mais devagar com o BRAD, mas o BRAD ir um pouquinho mais rápido para alcançar o TAC. Então, veja, porque se a gente for colocar uma porcentagem da nossa autoproex na mão do BRAD e a pessoa é TAC, ela está sendo deficitária. Há uma omissão deficitária aí.
Então, agora, isso é muito complicado do ponto de vista da conviviologia. É muito complicado isso. Principalmente, por exemplo, se tem na família pai, mãe, irmãos, marido, mulher, filho, né? Um é TAC e o restante não é. É difícil. Por quê? Porque você tem que saber conviver, porque também nós não podemos criar uma convivialidade conturbada em função de um trafor. Não tem lógica, né? Então a pessoa tem o trafor da TAC pensenidade e isso gera uma perturbação de convívio. A gente não pode nos permitir isso. Então cabe ao TAC também ter limites. Só que qual é o limite da cosmoética? A pergunta é, quanto eu cedo ao Brade e quanto eu não me permito ceder aos apelos dos Brades? Vai sair coisa voando. Não vai dar certo. Você teria alguns exemplos práticos disso, do TAC lidando com o Brade para não deixar ele segurar? Um exemplo, como você falou agora, o exemplo do livro junto, né? Mas que mais que você vê assim, em termos de família? As decisões de proexis, as decisões sérias, se a pessoa é extremamente Brade e ela nem parou para pensar naquele assunto ainda, e o TAC já decidiu, era bom que o Brade escutasse o TAC. Gente, não quer dizer que o TAC está certo, ele pode estar completamente errado. Também vamos levar isso em consideração. Porque velocidade não significa todas as vezes eficácia. Mas pode ser que o TAC já previu o que o Brade não chegou a pensar ainda. Então, veja, se o TAC agora fala, então vamos aguardar mais 1 ano e meio, não dá. Não dá, porque a coisa já mudou, a PROEX já é outra. Então, o TAC vai empurrando o Brade, vamos para frente, com tranquilidade, dentro do possível, entende? Mas tem que ter esse jogo, senão a gente não vai para frente, né? Não vai para frente. Olha só, se escrever um livro já fica complicado, como é que você faz uma IC? que aí você tem que escolher o lugar aonde você vai colocar o Brade e aonde você vai colocar o TAC. Você não pode colocar o Brade numa função que exija TAC psiquismo, porque senão você queima o cara e você fica irritado. Porque você tem o grupo dos TAC que o Brade não acompanha. Faz parte. Faz parte. Mas faz parte. Se a pessoa é muito Brade, ela não aguenta ficar num grupo de TACs. Isso é regra na vida humana. Agora, uma coisa que talvez fosse bom a gente clarear bem o seguinte. Seja uma pessoa TAC psico, Brade psica, ela pode errar e ela pode acertar. Isso não quer dizer nada. Isso não dá nenhuma, só falar que a pessoa é isso ou aquilo, que ela é melhor que os outros, não. Tem que ver o resultado dos produtos dela, dos frutos, dos esforços dela. Agora, uma coisa séria. A tendência, então, você pode encontrar, por exemplo, um livro de uma pessoa Brade muito bom. E um livro também de uma pessoa TAC muito bom. Cada um, o Brade demorou 10 anos para fazer o livro, o TAC fez em 6 meses. E os assuntos mais ou menos iguais, mas todos os 2 níveis alto. Então, agora, a conclusão disso. Tanto um como o outro pode alcançar grandes resultados, grandes frutos. Mas, vamos agora ver. Na fritada dos ovos, colocando tudo junto, todo mundo está caminhando para ser TAC psíquico. E o TAC psíquico é muito superior ao Brade psíquico. Não adianta que na fritada dos ovos ele ganha do Brade psíquico. Isso é que é a base. Isso é o ideal é que a gente chegue, né, Grace, nesse TAC psiquismo que o professor está falando, sadio. Você se tornar em TAC, tornar TAC, melhor para nós todos. Ó, nome do curso, TAC Psiquismo Sadio, Mabel. Já estou me vendendo o curso aqui. Muito bom esse curso. Estão fazendo a lista lá fora depois hoje, bom. Tá? Lista de interessante. Não, eu sou a segunda. Se vocês forem dar um curso desse, precisa de colocar umas pessoas como exemplo de TAC, de Normo e de Brade.
e de Brade. Agora, eu ia fazer outra pergunta, que é o seguinte: quando a gente é TAC e Brade ao mesmo tempo, quer dizer, é TAC para alguma coisa e Brade para outras. Sim. Aí isso, o conflito fica dentro da gente. TAC, ele só é Brade quando ele não conhece e fica apalpando o terreno. É que eu falei aquela hora, tem um tijolinho faltando para ele, tem lacuna. Ele está apalpando, então ele vai tateando, aí ele vira Brade temporariamente. Agora, outra coisa séria. Não sei, Eu Valdo. conheço várias pessoas que eram muito Brade quando jovens. Depois desenvolveram, se tornaram novo e atualmente estão caminhando. Já tem manifestações de taquipsiquismo muito evidentes. Um deles é o Roberto Laime. O Roberto falava, a gente tinha que ter uma paciência, eu contava até 10, até ele acabar o que ele falava. Era o clima do Nordeste, era o clima do Nordeste. Vocês não conheceram o Roberto mais jovem, ele era assim. Atualmente ele ainda fala ainda mais normo, mas quando precisa, ele já é TAC. Ele raciocina rápido já. Então, ele evoluiu com a situação. Agora, ali é o problema dele, ele estuda muito, ele lê muito, ele anota muitas coisas. Estuda, a gente tem que ver, isso aí influi muito. Agora, outra coisa, professor, a gente tem muito a aprender com o Brade também. Tem muitas coisas do Brade... Porque eles quase sempre são mais ponderados. Mais ponderados, mais profundos. Eles são, entende? Mais assim, assentados. Se você tiver que escolher, escolha ser TAC, porque esse é o caminho, tá? O fim é esse. Agora aqui, professor, ao responder uma pergunta ontem sobre o chakra, o senhor pediu especial atenção ao corono chakra, que é o chakra frontal, utilizando os lobos temporais, mas fiquei perdido no que diz respeito à superação dos inferiores. Poderia explicar como suprimir os chakras inferiores de modo a utilizar os dois superiores nas situações mais delicadas em que se requer frieza na superação de conflitos? Aqui é a hora de falar na transafetividade. Olha, você tem que estudar o problema para você entrar naquela listagem dos 15 aí. Alguém tem a listagem aí para falar para ele? Seria bom. Aquela listagem do... Então, vamos lembrar o que é. Alta inconflitividade, alta equilibriologia ou alta imperturbabilidade, sobrepairamento cosmoético, né? Autocosmoeticidade, taquipsiquismo ou taquirritmologia, que é a coisa mais séria, e por aí vai. Ao todo são mais ou menos 15. Você tem que levar isso em consideração para ficar livre a partir da pré-kundalini, do sexo chakra e dos outros chakras. E ficar lá em cima. Agora aqui, professor, segundo sua orientação, comecei a fazer o estado vibracional durante o banho, seguido pela absorção e exteriorização de energia para pessoas necessitadas. Porém, me sinto um pouco fraco depois da exteriorização e durante o processo. É porque funcionou mais com ele. É isso mesmo, no banho tem disso. Parece que escuta alguém falar na minha mente o que devo fazer e quando parar. Isso é normal? Sim. Estou fazendo certo? É por aí. Você está começando, né, companheiro? O que você quer? Agora, seria bom você estudar um manual que eu publiquei que chama Manual da TENEPS. Sei lá, você ainda não viu isso? Agora aqui, professor, tem uma série de perguntas aqui, tudo para mim hoje, que eu não sei porquê, deve ser porque a internet andou meio fora do ar. As aulas do curso intermissivo são parecidas com o sistema de aulas, como se fosse em sala com carteira e exame com pergunta avançada? Não, é mais ou menos assim, mas lá depende da aula que você tem. Lá tem aula de taquipsique, de bradipsique, tem aula mais adiantada e tem aula mais atrasada. Depende do que é. Agora, o ambiente lá, a pessoa geralmente, ela raciocina ou penseniza com maior equilíbrio. Isso é que é a diferença conosco aqui. O local onde tive uma possível projeção retrocognitiva tinha um clima intelectual, com exame com temas avançados, e uma luz ambiente diferente do nosso Sol intrafísico. Está certo. Essas coisas tudo pode ter sido. Você pode ter estado numa Comunex evoluída. Parabéns. Professor Valdo. Sim. O senhor acabou de responder agora a alguém, né, que tinha mandado uma questão, e aí o senhor disse que tem aula de TAC, Brade. É. Por quê?
Normo. Porque é o nível das pessoas, por exemplo, a hora aula que tem aula de alunos especializados. Sim, do curso inteiro. E é preciso ser isso, porque é o seguinte, nessas aulas mais avançadas, o processo vai na telepatia, não precisa estar falando. Sim, esse negócio de falar é atraso para a consciência. Nós temos que estar no lugar que você faz tudo na base de paracérebro a paracérebro. Então, existe aulas assim. Alguns de vocês participaram dessas aulas. Professor, por que ter aula de BRAD ou de porque a pessoa precisa. De norma. Eles chegam lá, precisa de falar, não, fala mais alto que eu não escutei. Isso é consciência. que Mas você escuta. Não, é aula para alunos aula é de acordo com o aluno. Pois é. Então isso vai fazer a marca na vida? Como é que é? O assunto. Não é o que é que você quer dizer? Não é assunto, não. Tânia, é assim, aula de alunos BRAD, aula para alunos normo, aula para alunos TAC, não então é o assunto. Então a ideia é que isso já está definido no curso intermissivo, é isso? Isso mim, aí é fichinha no curso intermissivo, pegou, é muito mais avançada que isso. Isso é já está definido. Isso é bobagem, a pessoa chega lá, ela vê. Agora, veja, eles distribuem os alunos de acordo com o nível. Nível de quê? De autopercussiência. É que eu preciso, Valdo. O que mais? Tá. Pois é, ela Você está brade nesse assunto hoje. Completamente. Para mim, eu achei estranho, já está determinado, mas você faz o curso naquela situação. A segregação e a discriminação dos alunos. Um dia desse eu falei aqui que lá no ginásio foi feito. Primeiro ano de ginásio que eu passei, tinha 6 classes, tudo selecionado pelos alunos. O senhor já falou nessa Tem que fazer discriminação dos alunos. Sabe senão, por quê? Cria um problema. Não, outra danado. coisa, professor, se a gente não separa os alunos, você nivela por baixo. É lógico. Aí você vai nivelar por baixo. Toda multidão, a tendência é nivelar por baixo. 3 pessoas já é multidão. Já deu um selo. Você fez um curso numa turma para ataque. Lógico, é turma isso. A. Já está. Primeira turma, segunda turma, isso tudo tem. Essa discriminação na escola tem isso, nas escolas tem. Não é tudo na vida que precisa de excluir a discriminação, não. Nós precisamos de discriminar. E outra coisa, tudo é bicho. Por exemplo, você não vai colocar a raposa junto das galinhas. O BRAD não podia estudar, não podia... Tudo é discriminação. Aprender com... O BRAD não poderia aprender com o TAC ou com o norma? Quer dizer, a mesma ideia da... Pouco a pouco. Escuta, vamos agora raciocinar um caso objetivo. Eles foram estudar o processo e estão aí pegando a laço as consciências da baratosfera que pode fazer o curso intermissivo. Pega uma que esteve como paracomatosa nos últimos 50 anos. Como é que você sai dessa? Ela sai de lá assim. Tudo slow motion. Até ela acertar. Para mim. O que aconteceu com o mundo enquanto eu estava fora? Entende? Essa, você vai colocar ela no lugar que tem você entendeu? Professor, translúcido. Muito obrigada. Acho que com esse exemplo, eu acho que ele entendeu tudo. Foi fundamental. Obrigada. Como é que é? Mabel. É que são 2 faces da mesma moeda. Do mesmo não, 2 faces não. Ela tem 1001 faces. Aí vem Procópio Ferreira, o homem das 1001 faces. Então ele chorava e na mesma hora começava a rir, daí a pouco ele gargalhava. E tornava a voltar. Sorria de novo e começava a chorar de novo. E com singultos. Sabe o que é o singulto? Aquele soluço grande. Entende? Negócio sério. Aqui na Terra, a gente tem pelo menos já teve, a questão das classes multisseriadas, que o princípio era esse, era juntar os diferentes para que um fosse ajudando o outro. Isso é uma coisa. Agora, a outra coisa... Não adianta colocar uma pessoa que é o professor da pós-graduação de matemática superior
dando aula para o menino que está estudando a tabuada. A defasagem aí é ruim para ambos. Eu concordo. Tem que ser um que esteja perto da tabuada. Mas é isso que eu ia falar, o outro lado da moeda. Essa que é a diferença. Eu ia falar o outro lado da moeda. Por outro lado, se o assunto demanda determinado tipo de qualidade, assim, é falta de respeito com a pessoa botar numa sala completamente. Então, essa questão de separar o grade do TAC pode ser respeito para a pessoa. Falta de respeito para ambos. E aí, esse Quem outro lado está administrando o educandário errou com os dois. E os dois ficam desmotivados. É que deve ter momento, eu imagino que deve ter momento também onde as pessoas se entrelaçam, porque tem que ter os dois momentos. É por isso que eu falei dos dois lados da moeda. Séria. A educação no Brasil está no buraco, né? Eles não olham nada disso, pioraram muita coisa. Hoje nós temos o Ministério da Deseducação. Agora, então, a partir disso, o que a gente percebe? Essa educação vai ter que voltar. Essas gerações perdidas vão ter que ser recuperadas, pelo menos uns 10% dela, que é muita gente que não sabe nada. Mabel. Aí, todo dia está saindo nas revistas, está saindo na televisão, todo lado, o percentual das pessoas analfabetas. Muita gente sai da escola anarfa, totalmente. Pois é. É difícil. Pois é, tem que fazer a complementação. Gente, quando eu fiz medicina, a escola do Brasil era um pouco melhor. Mas, mesmo assim, o primeiro ano do curso de medicina, eles escolhiam 4 matérias básicas para a pessoa aprender a estudar, porque ninguém sabia estudar. Então, uma delas era anatomia. E o homem da anatomia era brabíssimo, queria saber de detalhes. Porque chegavam os alunos que já tinham passado no vestibular, no meio de um monte de gente, eles passaram na frente, eram os melhores alunos que tinha, e a pessoa não guardava os processos do detalhe do problema da anatomia. Eu sei, porque eu trabalhava na administração, eu vi isso tudo perto de mim, colega meu. E quando eu fui fazer o curso de medicina, eu já tinha feito odontologia, já tinha passado para o vestibular, primeiro ano de odontologia, eu já dirigia uma faculdade de odontologia. Você está entendendo? Dentro do processo da secretaria, que é o que mandava na escola. Então, essas coisas já existiam na década de 50. Pensa bem agora que o negócio piorou demais de lá para cá. Piorou muito. O processo no Brasil está horrível, a situação. E outra coisa, nós agora temos as estatísticas. Isso não havia tanto do jeito que era. Com a estatística, tudo vem a furo, fica explícito. Não dá para esconder. Não é verdade? Valdo, voltando aí ao curso intermissivo, me explica uma coisa, como é que a pessoa ela vira amparadora, como é que ela se torna amparadora com a CIEX? É igual você, que começou a ajudar os outros, você que foi a minha amparadora para publicar o livro 700 Experimentos. Você é um amparador intrafísica minha. Não, mas... Mesmo que você não admita, você... Mesmo que eu já tenha queimado um monte de livros seus, né? Mesmo que eu já tenha queimado um monte. Através de você, retocando um pouco você vai acabar virando um amparador. Mas todo amparador foi assediador, então. Não, ele ainda tem que vir para me ajudar ele, é ótimo. Aqui. Não, vocês sabem que ela teve um processo parapsíquico, né? E viu que devia de ajudar. O livro ia ser publicado. Foi por isso que nós fizemos, foi a maior edição que nós já fizemos. Aguardem, vou falar isso no meu verbete. Exemplares. Muito besta, né? Aqui, mas volta, a pessoa dessomou, tá? Tá lá como consciex. Como é que ela vira amparadora, que é coisa técnica e tudo mais? Ela está como consciex. Então, a hora que ela já entra, ela vai ver onde é que estão os seus pares, a turma que ela tem, afinidade, empatia, o processo ali, que é a equipe dela. Ali ela vai encontrar, em primeiro lugar, com o evoluciólogo, cedo ou tarde, se ela tem lucidez. Se ela não está na baratosfera, entrega as baratas. Agora, se ela já saiu das baratas, então ela vai ver o evoluciólogo. O evoluciólogo, então, vai orientá-la o que ela deve fazer. Mas... a primeira coisa que ela vai perguntar, quando é que eu volto à Terra de novo? Ele já vai saber. Não, se agora seria bom, no seu caso aí, a gente recomenda. Eles não forçam nada. O que você acha de você fazer isso, isso, isso? E dá as dicas para a pessoa. Essa dica sempre tem interassistencialidade. Sim. Por quê? Ela tem que se transformar. Se ela é mais avançadinha,
em mini peça do Max Mecanismo Assistencial. Claro, já vai fazer assistência de acordo Então, com a aí ela ProEx começa no início, no princípio do começo. Mas agora, veja, o evoluciólogo tem a ficha dela. Então, ele sabe, ele chega e fala assim para ela, você nas últimas 8 vidas, você assistiu os outros. Agora, estava muito amadora. Você quer ficar um pouco mais profissional, mais técnica? Então, ele dá as dicas, o que ela tem que retocar. Por quê? A pessoa foi esporadicamente assistencial, mas não foi tecnicamente o tempo todo full time. Tá, mas isso já é parte do curso intermissivo? Não necessariamente. Isso é antes. Isso aí é o preâmbulo do curso intermissivo. Uma pessoa dessa, ele vai ver na ficha se ela está na ponta ou não. Aí ele olha lá e tem uma parte um pouco escura, cinzenta na ficha, falando assim, ó, tem um processo aqui dessas 5 com CIEX que teve um negócio assim, eu preciso de resgatar isso aí. Então ele fala assim, ó, isso é bom você ter uma vida para resgatar esses casos aqui com essas 5 pessoas. Dá um jeito de reunir isso tudo aí e ver o que você faz. Depois, na outra vida, ele vai pensar em curso intermissivo. Porque o negócio é grosso, né? Sabe lá o que ele fez? Já pensou se o cara matou alguém? A matança, às vezes, exige aí 7 séculos e meio pelo cálculo que eu fiz na década de 60. Mas quer dizer, então, que para fazer curso intermissivo já tem que estar com essa ficha? Então, você disse que alguns de nós foram pegos a laço. A ficha já é apresentável. Quando apresentar a sua ficha, você não vai ter vergonha dela. Ela já é uma coisa boa. Isso é uma grande coisa. A maioria aqui já pode apresentar a ficha. Se é que fez o curso intermissivo, né? Já pode apresentar a ficha. Então, o seguinte, por quê? Corta essa parte, não é assim que fala? Corta essa parte aí, aquela parte. Entende? Você entendeu até aí? Mais ou menos. Porque, ela nunca fala que entendeu nada, sempre mais ou menos. Um dia... Mas, professor Paulo, tem mais um pouquinho para... A minha esperança é que um dia ainda vai acontecer. Obrigada. Professora, ainda dentro dessa pergunta dela, ontem o senhor fala muito de aniquilar o egão para que entre no processo da mini peça. Como é que é feito esse processo da interassistencialidade ou aniquilar o egão? O caso todo é o seguinte, olha bem aquilo que você vai fazer, aquela decisão de fazer alguma coisa, o que predomina naquela decisão? É a sua pessoa ou outrem, ou os outros, os próximos. Então, se predominar você, ainda é muito egóico. Se já predomina interesse dos outros, você já está fazendo assistência. Agora, isso é em tudo. Então, a pessoa tem que entender. E outra coisa, rasgar fundo, tem que fazer uma cirurgia, nua e crua. Não tem jeito de esconder isso aí, tem que ser tudo claro. Entendi. Você entendeu isso aí até? Entendo, eu entendo isso, mas no momento que você está fazendo a assistência, automaticamente você está no processo, que é o processo do retorno, né, do assistente e do assistido. Como é que fica essa condição? Não, que aí entra a reflexão, a ponderação. Você vai vendo o que é que ajuda mais os outros. Você só então começa a pensar no objetivo da ajuda ao outro. Ao outro. Esquece se você falou, se teve ego na história, você tira o corpo fora. Entendi. Agora aqui, professora Mabel, parece que toda pessoa que sofre com ansiedade. Como podemos equilibrar isso? Olha, é a vovozinha, que não é isso não. Tem até um item aqui, que não confundir taquipensenidade com ansiedade. Não é exatamente igual. A pessoa pode ser taquipsíquica e absolutamente equilibrada. Ele aí não está entendendo tranquila, nada, não sabe nada. Não há para confundir taquipensenidade com ansiedade e nem com a síndrome da pressa, que também é negativa. A taquipensenidade é o pensamento rápido, mais equilibrado, sadio, ponderado, apesar de ser o mais ágil do que o normal. Então, não confundir isso é importante, porque senão a pessoa é ansiosa e fala, eu sou taque. Agora, ela pode ser as duas coisas. Ela pode ser taque e ansiosa, aí sai de baixo. Mas uma coisa não leva a outra necessariamente. Tá? O aspecto que parece não ter ficado claro para a professora Tânia, as consciex alunas do CI,
já são BRAD, normo ou TAC psíquicas. Não é o curso que as faz serem assim. Elas já chegaram no CI com esse tipo de dinâmica intelectual, cada uma. Por isso, a seletividade do curso por tipos de dinâmica mental somática. Quem está falando isso aqui para você é a professora Malo. Ah, eu ia perguntar se era o evoluciólogo. A Malo. Ok. Só para chatear. É mais uma ideia. Muito obrigada. Muito Olha, obrigada. Amado, você ouviu o que ela falou? Ela estava pensando que você era evolucióloga. Eu ia perguntar. É bom você abrir o olho, hein? Olha lá. Abriu o olho. Olha a responsabilidade. Muito obrigada. Agora aqui. Professor, em que estágio ou momento de assédio é necessário o uso do que é geralmente chamado de exorcismo? É a hora que cria assombramento ou acidente de percurso que pode levar, por exemplo, até o problema de matar alguém ou fazer um acidente que possa colocar uma pessoa aleijada, alguma coisa nesse sentido. Existe, por exemplo, uma casa, você chega lá, você está lá dentro, daí a pouco começa aquele monte de pedrada em cima, e você vai olhar, não tem ninguém. E aquilo às vezes está acontecendo faz alguns meses, de vez em quando tem uma rajada de pedras, não é de metralhadora, é de pedra. Vai pedra em cima do telhado, pedra na parede, quebra a janela, você chega lá e vê a janela tudo quebrada. Como é que é isso? Qual a pessoa mais indicada para fazer essa atividade? É quem tem muito equilíbrio parapsíquico, domina as energias. Geralmente eu ouvi falar que padres realizam essa atividade. Por quê? É para aliciar o povo para a religião. Os padres fazem isso, o exorcismo, para captar mais crentes, quer dizer, fiéis, discípulos, ou no caso aí, os caras que são crentes para a igreja. Fica claro que a pessoa tem que possuir o domínio das energias. Além desse domínio, existe alguma outra habilidade ou característica que a pessoa tem que possuir? Sim, tem uma seríssima. Imperturbabilidade, o tempo todo. Se você levar uma pessoa lá, ó, aqui, você manda estender a mão, ela está assim, não leve. Isso é um perigo. Que o assediador pega, você vai ter mais um assediador e junto de você. Isso é um perigo. Por exemplo, uma pessoa que é homossexual não deve ir nesses lugares. Por quê? Porque ela não tem domínio da fisiologia do corpo. Porque ela tem problema com a fisiologia, ela é antifisiológica. Ela realmente, por isso que você vê muito homossexual, que eles falam até que torce a mão, torce o torce, tal, por causa disso. Qual a maior dificuldade ou problema que pode seguir durante essa prática? É a pessoa sair de lá assediada. Isso é o pior que tem. Então a pessoa tem que ir preparada, não pode estar fazendo desassédio à toa, não. Eu já fiz aqui, nesses últimos 2, 3 anos, nós fizemos 2 vezes, não é isso? Atendemos duas casas aí sérias sobre esse assunto. Uau. E eu levei uma turma boa. Nessa última vez, eu acho que eu levei 8 pessoas comigo. Uau. Tudo escolhido. Teve gente que quis ir, que nós demos o contra. Bem claro, explicamos. A pessoa perguntou, por que eu não posso ir? A gente fala tudo na cara. Essa questão de, no curso intermissivo, do BRAD ficar separado do TAC, tudo bem, eu concordo, mas eu queria explicar tecnicamente. Eu vou mandar uma mensagem para ele, se você está de acordo. Eu não sou igual a Tânia aqui, não. Tá. Mas eu concordo, mas tecnicamente, porque aqui se misturam as coisas, porque lá não... Aqui não mistura, não. Não, aqui... Aqui aonde? Aqui na tertúlia é uma coisa. Nós somos democratas, etc. Não, tal, comunistas. Todo mundo aqui é. Mas porque é socialista, tem a opção de nome, né? Nivelamos por cima, pelo menos fazemos força para nivelar por cima. Se o BRAD for numa aula do TAC, ele não vai, provavelmente não vai acompanhar a aula, isso. Não vai. Ele não consegue. Pois é. Agora veja, você está aí, o Adélio está aí. Falta o Jarbas para criar o tri parada dura. Eu pergunto para vocês, o tri parada dura é o quê? É BRAD, normo, TAC. Sei lá. O Jaiba, por exemplo, é TAC. Eu sou o Adélio é normo. E o meu eminente mafioso aqui da Calábria, quem que ele é? O povo que me julgue. Quem que ele é?
Esse é o triparada dura. Vamos examinar o triparada dura. Valdo, mas voltando ao assunto. Mais sério. Que no extrafísico as diferenças são mais gritantes. Né? Certo. Mas aí, se o Bradley vai lá numa aula do TAC, ele não consegue acompanhar, é isso? Ele não tem... Ele vai pedir para ir, para quem está se sentindo numa condição difícil, eles mudam de aula. Ele vai com outra pessoa, vai com outro grupo, muda. Agora eu fico... Escuta, tudo que tem aqui veio do processo extrafísico. Lá eles têm muito mais cabeça, mais administração, é muito mais evoluído, tem muito mais aperfeiçoamento e desenvolvimento, e outra coisa, tem muito mais experiência que todo mundo aqui. Então, o curso intermissivo não dá para comparar. Eu entendo a coisa porque... Em tese, mas a gente compara. Lá toda a turma tem que ser separada, porque lá as diferenças aparecem. Não, mas por todo lado, toda a turma deve ser separada. E aqui também... A discriminação de aluno é uma necessidade para os próprios alunos. No intrafísico também sou favorável a pegar o superdotado, que sala especial, devia ter por... alunos, gente, uma coisa, aquele aluno chamado especial, aquele que tem uma deficiência mental somática, ele não pode ficar no lugar que tem superdotado. Como é que ele faz? Você vai pegar um BRAD junto do superdotado? Não dá, tem que separar, tem que discriminar. E é lógico, o inverso também, para isso também é bom. Olha o caso que eu já contei aqui da escola lá de Ipanema, que me chamaram lá para ver, o menino é doido. Aí durante uma semana, 6 professores examinaram. No fim, eles falaram assim, não, ele vai dirigir o setor ele não é doido, ele está na frente desse povo. Por quê? Porque ele tinha viajado mais que todo mundo. Uma viagem técnica que você faça para o exterior de diversos países equivale à leitura de uma biblioteca. Outra coisa, eu já dominava totalmente o inglês, uma opção de coisa, um menino no meio dos outros. Tem que ver... Professor... Aí eu chegar, não, ele está na frente da turma, então ele vai dirigir o departamento de ciências. E lá foi o Arthur. Tem que ver também o nível de motivação, porque se você coloca essa diferença, os alunos se desmotivam, tanto os superdotados quanto os que estão com deficiência. Agora veja, lá no caso dele, ele criava problema que eles achavam que ele era doido. Porque estava tudo na frente, as coisas que ele falava, o negócio, tudo ali, tão fora do esquadro. Agora, o que é o processo? Eles vieram perguntar, o que é que o senhor fez com ele? Eu falei assim, não fiz nada. Ele é TAC psíquico e ele já viajou mais do que os outros e já estudou mais do que os outros, porque ele fez estudo de inglês, uma opção de coisa por aí. E viajando, a pessoa aprende idioma, aprende uma opção de coisa. Eu já viajei demais com ele. Ele começou a viajar comigo com 3 meses de idade. E outra coisa, na ocasião eu gastava uma nota, porque tinha que andar na primeira classe. Que é um menino recém-nascido, aquele negócio é um perigo no avião. Se coloca aí aquele monte de gente, só o resfriado da pessoa que está tossindo lá para trás, vem para frente, pronto, pega a criança, daí a pouco está com pneumonia dupla, um perigo. Valdo. Pois é, não, o negócio era brabo. Agora, a gente ia na primeira classe e olha lá, escolhido, sabe? No curso intermissivo deve ter separação de muita coisa, de especialidades, disso, daquilo. Não é uma aula para todo mundo, assim, deve ser. Né? Em parte nenhuma não é. Outra coisa, eu acabei de falar aqui, ó, avião com primeira classe, segunda classe, existe isso. Não tem jeito. No entanto, é um processo democrático, não adianta ir contra isso. Você não pode juntar todo mundo, é o que eu estou falando. Você vai juntar as raposas com as galinhas? Não dá. Como é que é isso? E eu estou falando alguma coisa, tem mais coisa que a gente não deve juntar. Então, se for falar de bicho, então é um monte. Tudo quanto é bicho que é alimento do outro, não pode ficar perto. Um bicho que é alimento do outro, como é que fica? Mabel, aqui em ciclologia, na página 15, o último ciclo. Ciclologia... Página 15. O último ciclo, a identificação do ciclo pessoal de desperdícios das autopotencialidades existenciais. Uhum. Você poderia ampliar um pouco, falar um pouco mais disso? Engraçado que esse ciclo aqui, ó, dos desperdícios da autopotencialidade existencial, tem a ver com o verbete de hoje do TAC, né, que é a farturologia. No caso específico desse verbete aqui, seria o problema do TAC psíquico, que não consegue trazer resultados à altura da TAC pensenidade dele.
Tá? Eu penso que desse verbete aqui, uma coisa muito séria, uma parte assim que é o núcleo, é a exemplologia, que tem a ver com o que você está falando. Na exemplologia tem assim, a qualificação do autotaquipsiquismo aquisitivo e depois a qualificação do autotaquipsiquismo distributivo. Então, veja, essa potencialidade aqui, para a gente não cair nesse ciclo de desperdício, significa que o TAC psíquico ele tem que tomar, se preocupar com a aquisição de informações e com a distribuição de informações. Senão, o TAC psiquismo dele vai ser ocioso. E aí ele entra nesse ciclo de desperdícios das autopotencialidades existenciais. Então, entra naquele trafor ocioso que já tem verbete na enciclopédia. Então, por exemplo, uma pergunta que a gente tem que fazer para quem é TAC psíquico aqui, e aquela velha pergunta chata, mas cadê o verbete, cadê o livro, cadê a Megagescom? Porque o TAC psiquismo, em tese, ele tem uma ferramenta a mais no sentido de trabalhar com as ideias e fazer a tarefa de esclarecimento. Então, eu não sei se eu estou correta no que eu vou falar, mas eu fico pensando se o TAC psíquico ele chega lá na dessoma e se isso não vai pesar na conta dele, em termos de aportes, entendeu? Se ele tem esse aporte, será que isso pesa? Será que ele tem, eu não sei se responder isso, tá? Mas será que ele tem, dentro da retribuição dele, uma porcentagem a mais de tarefa do esclarecimento que ele deveria fazer? Eu estou dizendo do ponto de vista, gente, do intermissivista, é óbvio, né? Eu não sei responder, mas é uma coisa que eu me pergunto, tá? Em função dos aportes. Se você tem um aporte, você tem que retribuir. E aí vem esse ciclo que ela está perguntando aí, que é das potencialidades desperdiçadas, né? Então, o professor Valdo estava falando aqui que tem muitos TAC psíquicos na CCCI, o que é uma verdade. Aí a pergunta que a gente tem que se fazer para os TAC psíquicos, no caso, eu para mim, cada um no seu aí. Eu tenho retribuído na mesma moeda do que eu recebi em termos de TAC pensenidade? O que eu posso fazer para melhorar? Eu acho que essa é uma questão, é a questão central desse verbete aqui. Eu desejaria esclarecer mais esse processo aí da segregação que a gente faz, sabe? Lembrando aqui, o que o dicionário fala sobre uma expressão? Está falando assim, misturar alhos com bugalhos, confundir coisas dessemelhantes. Pronto, isso aí explica tudo. Agora, numa escola que eles misturam alhos com bugalhos, está danado, já pensou como é que fica? Um problema que se observa é, por exemplo, nas casas de detenção, onde ele coloca aquele assassino super experiente com aquele que roubou uma galinha. E aquele convívio misturado... Por isso que é muita gente que morre lá dentro. Exatamente. Então, acaba qualificando de uma maneira totalmente desapropriada. Alhos com bugalhos. Aí a expressão é popular. Mabel? Só perguntar se está correta aí, Anália. Muito bom. Só Mabel. Aproveitar a oportunidade. Já vou. Se você puder... Se você puder falar também, Mabel, sobre o binômio. Cronêmica, TAC psiquismo. Esse binômio é bem dentro, né, da TAC pensenidade, porque o problema do TAC psíquico é um problema de tempo. O TAC psíquico, assim como o BRAD, o normal, mas a gente joga com o tempo. Então, saber usar o tempo a seu favor é o que eu acho que vai chegar nessa taquirritmia. Um dos pontos que a gente vai ter que usar para chegar nessa taquirritmia que o professor Valdo está falando. Então, cronêmica e taquipsiquismo tem tudo a ver, né? De saber lidar com esse tempo. Como é que seu holossoma ele se adapta ao tempo e tira proveito do tempo. Até aproveitando, porque esse taquipsiquismo, gente, ele é um problema holossomático. Ele não é um problema só mental somático, né? Ou da ideia. O taquipsiquismo, ele pega o holossoma da pessoa, porque ele já pega o PEN. Não, o problema, eu digo assim, a questão, né? A questão em si é que vai o holossoma inteiro.
Então, o TAC psíquico, ele tem que aprender a lidar com isso. A lidar com essa taquipensenidade adaptada ao seu holossoma. Porque se ele não souber também lidar, ele vai queimar a vela pelas duas pontas. Aí ele exagera, né? Ele vai demais. Então, tudo isso tem que ser pensado também. Mabel, aqui em pensenologia, no final da segunda linha, as correções de rota no emprego da taquipensenidade. E depois, pulando as demandas proexológicas impulsionando a qualificação da taquipensenidade. Tá. Então, vou falar do primeiro. As correções de rota, que eu estava conversando aqui no início da tertúlia, é que a pessoa taquipsíquica um pouco tresmalhada, ela comete erros, né? Ela comete erros no uso da taquipensenidade. E aí, com o tempo, com esses esbregues que ela vai levando, ela tem que fazer correções de rota. Ela tem que reaprender ou aprender a usar a ferramenta. Porque a gente estava falando, a taquipensenidade em si ela é positiva, mas não significa que ela é sadia. Né? Existe a taquipensenidade realmente patológica. E aí, então, esse meio termo, a gente vai aprendendo com o tempo. Olha, eu vou acelerar o carro tanto. Não, agora eu vou diminuir o carro. Não, agora para. Agora você vai com tudo, seu motor, entende? Como é que joga com isso no dia a dia? Não só em relação a si mesmo, mas em relação ao grupo. Como é que a gente, né? Eu estava comentando isso no começo da tertúlia. Como é que você vai? A cidade está cheia, eu tenho que andar mais devagar. Não, esvaziou, eu posso correr mais. Como é que a gente vai lidando com isso, né? Agora, a segunda pergunta sua são as demandas proexológicas impulsionando a qualificação da taquipensenidade. Também foi comentado aqui que eu acho que é o que nós estamos passando hoje na Cognópolis, não é? Nós temos que agilizar. Eu estava comentando que eu escrevi esse verbete, também um dos motivos, é em função da taquirritmia. Como é que eu chego nessa taquirritmia? Como é que nós podemos chegar? Por quê? Porque as demandas proexológicas estão exigindo isso. Entende? Assim, a água, vamos dizer assim, está batendo no bumbum. Né? Não é assim que se diz? Então, a gente tem que, espavila, né? Como se diz na Espanha, espavila-te. Fica esperto. A melhor maneira de desenvolver o taquipsiquismo é na crise de crescimento. É na pressão. É na crise de crescimento. O Flávio estava falando aqui, a gente vai ter que aprender a fazer mais, melhor em menos tempo. Né? Mais, melhor em menos tempo. Então, é assim, tem que fazer mais assistência, tem que fazer mais concessão, tem que fazer mais verbete, tem que fazer mais debate, enfim, tem que dar mais aulas. Mas em menos tempo, a gente tem que saber aprender a conjugar tudo isso. O que nós temos, eu acho, de bom aqui é que a maioria é polivalente. Isso é bom, porque vai conseguir, se tiver essa taquipensenidade sadia, ela vai conseguir entrar em várias áreas e sair e continuar em outra área, né? E vai mudando o bastão. Eu acho que é isso, quem sabe, que está faltando a gente dar uma azeitada, né, na nossa manifestação aqui na Cognópolis. Mas, por outro lado, como você diz, essa pressão está nos levando a isso. Por exemplo, tem agora aquela coisa assim, de escrever um verbete por mês. Daqui a pouco é um verbete por 15 dias, daqui a pouco é um verbete por semana. É ótimo. E daqui a pouco vai precisar de 2 tertuliários. Exatamente, entende? Então é ótimo, porque a gente tem essa pressão, faz com que nós saiamos, né, desse um pseudo-comodismo que a gente tem, uma coisa assim mais assentada, e nós vamos ter que correr atrás. E isso gera taquipensenidade, né? Isso burila o taquipsiquismo de todo mundo. Quem quiser ficar brade hoje na CCCI, eu tenho a impressão que vai perder o trem. O que é ficar brade? Não vou me estressar. Não estou para isso, entende? Eu acho que nós não estamos muito nesse momento, sabe, de não poder, né, ou de não estressar nem um pouquinho. Não quero dizer, gente, que a gente vá destramelhar, não é isso que eu estou dizendo. Mas é sair um pouquinho da nossa zona de conforto. Né? O taquipsiquismo vai ter que entrar aí nessa hora.
Mabel, oi. Eu olhei aqui, você não falou da terapeuticologia, né? E aí, agora você estava falando, o Flávio falou da crise e tudo mais, mas aí tem o outro lado da moeda mesmo, que a gente não é desassediado ainda, né? Então, o que acontece? Quando a gente entra numa crise daquela, que aí você vai para o buraco mesmo, só que você ataque. E aí já viu, né? Joga tudo no ventilador. Então, agora eu vou falar o que aconteceu comigo. Então, naquela crise, com tudo no ventilador, e aquele motorzinho ligado, que é outra coisa que eu ia te fazer a pergunta também, do motorzinho, tá? Deixa para a segunda, depois que eu fizer essa. Então, é o seguinte, você com aquilo ali, andando, e está com aquela crise enorme. A primeira tentativa foi parar. Para tudo. Só que, quando eu parei, a coisa implodiu toda, piorou mais ainda. Até que eu cheguei para alguém, no caso, no dia que foi a Malu, tá? E a Malu falou assim, não, você não pode parar. Se você tentar fazer isso parando, você vai dar tilt, não tem jeito. E aí eu levantei voo de novo, né? E aí foi aí que eu comecei a melhorar, porque enquanto eu tentei fazer contenção daquilo ali, do jeito que era, só piorou, e foi pior, 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 pior. Então, eu estou te falando isso só por causa da terapia, porque você falou aí tem que parar. Eu tentei fazer. Eu acho que cada caso é um caso, mas eu vejo assim, só Grace, o TAC psíquico, ele, em tese, tem uma ferramenta para sair rápido da crise. Em tese, né? Eu entendo, em tese. Por quê? Porque se ele lembrar que ele é TAC psíquico, quem sabe isso ajude. Eu estou aqui na teoria, tá? Mas, de repente, isso ajuda, porque ele pode encontrar uma solução mais rápida do que um outro que tem mais dificuldade de raciocinar. Mas aí pode você ser. Não encontrou, você entrou lá no passadão, ficou naquilo ali, até sair é complicado. Mabel? Oi. No Sinergismologia, você poderia falar um pouco mais sobre o penúltimo? Que página que é? 15. 15. O último? Penúltimo. Penúltimo. Por favor. O sinergismo, pensinologia, comunicologia, interassistenciologia? Esse aí. Isso permeia um pouco a nossa questão, já que eu estou no verbete de taquipsiquismo, né, que o taquipsiquismo ele pega no Pensene, automaticamente ele vai pegar na comunicação da pessoa, e se ela souber usar essas duas coisas, ela vai reverberar na interassistência, principalmente do ponto de vista do esclarecimento didático, né? Então, esse sinergismo ele é importante dentro da TAC-pensenidade, né? Saber equilibrar e tirar proveito do TAC-pensene, que viria aqui na pensenologia, aplicado na comunicologia, com objetivos interassistenciais. Tá? Essa é um tripézinho, vamos dizer assim, de como um TAC psíquico pode usar a sua TAC-pensenidade. Mabel. Oi. Página 14, por favor. Fatologia, sexta linha, bem no finalzinho da sexta linha, começa com a qualificação. A qualificação das reações pessoais aos estímulos incessantes da vida moderna. Isso aqui é muito sério, né? Eu penso, do ponto de vista psíquico, principalmente para os jovens. Porque a gente vê, eu vejo, por exemplo, muitos jovens, né, na sala de aula. Eu dou aula e tem muitos alunos psíquicos, principalmente na área de comunicação, né, que é a área que eu dou aula, tem bastante. Eu já dei aula em outros cursos, mas me parece que ali tem um pouco mais. E acontece que esses meninos, esses jovens, eles estão o tempo inteiro na internet. E eles são psíquicos. Então, é de uma agilidade, uma rapidez, uma compartimentação de informações o tempo inteiro. Eu estou dando aula, eles já acessaram a internet, já viram o tema da minha aula, já fizeram associações e já estão... Professora, já achei aqui na internet isso aqui que falou... Então, veja, isso é muito bom. No entanto, eles se perdem demais nisso. Eles se perdem demais. E eles são muito rápidos e aquilo vai abrindo janelas na cabeça deles. Então, e aí quando você vê uma coisa superficial, não é prioritária, desviou, né? E hoje em dia a vida moderna tem muito estímulo. E o TAC psíquico, nessa hora, ele tem que ser bem esperto para ele não entrar nisso. Porque a gente estava falando até antes da tertúlia de computador.
Então, eu estou procurando o computador e alguém falou assim, não, compra esse aqui, porque ele é rápido, é a sua cara, pi, pi, pi. E é ótimo, mas você também tem que saber usar. Porque senão você se perde nisso, não é? Desvia. Agora, você falou agora há pouco das suas reações, que às vezes você acerta na dose, às vezes erra, vai tentando. É por aí ou você tem uma metria mais específica? Eu, hoje em dia, eu tenho uma metria. Como é que funciona essa minha metria é perante os meus erros. Então, por exemplo, tem certos erros que eu não posso mais me permitir, porque já são primários demais, entende? Do ponto de vista da TAC pensenidade, mas eu ainda às vezes escorrego. Mas não posso. Quando eu vou, eu seguro, entende? Então, porque a TAC pensenidade, às vezes, se ela não é dominada, ela é instantânea. A coisa, quando você vê, já foi, não pode. Isso aí não pode, porque isso é de bicho, né? Isso é primário. A TAC pensenidade é assim, eu acelero quando eu quero, eu desacelero quando eu quero. Esse é o ideal. Então, esses erros que tu fala é a questão do não errar na dose, o exagero. Tem vários. Eu acho que, como eu não sei se você estava aqui no começo, a gente falou desse TAC pensenograma. Sim. Que, no meu caso, tem a ver com o meu CPC. Então, o que eu errei de base TAC psíquica. Quais foram os meus erros de base TAC psíquica, entende? Esses erros meus fazem parte do meu CPC. Está lá, olha, esse erro não dá, esse erro não dá, para eu poder me reeducar. Então, só ali na página 15, na página subsequente, o último binômio, lá embaixo, a última linha, acho que tem a ver com o que você estava falando mesmo. A vivência do binômio evolutivo, instantaneidade, profundidade. Isso aqui é para eu lembrar, eu escrevi isso para a gente lembrar que o TAC psiquismo não pode ser superficial. Instantaneidade não pode ser, na cabeça do TAC psíquico, sinônimo de leviandade. Tá? Você pode ter uma ideia instantânea, mas em seguida você tem que lembrar que você tem que aprofundar a ideia. Porque senão fica uma coisa muito assim, ó. Pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho ali, pega um pouquinho ali. Então fica muito na superfície das ideias, e isso não é bom. Né? Isso já não é uma TAC pensenidade produtiva. É preciso pegar a instantaneidade, mas depois preciso aprofundar nessa ideia, né? Na ideia que chegou. Então, eu fiz a ideia nisso era instantaneidade, porém com profundidade ideativa. Mabel, nessa mesma ideia, na página 16, você fala na paradoxologia, o paradoxo do TAC-psiquismo ser mais produtivo na vivência da técnica do devagar e sempre. Então, como é que seria esse... Esse aí é a saída, né, do TAC psíquico. Vamos dizer, a terapêutica. Mas como é que ele seria devagar? Devagar e sempre é assim. Eu estou fazendo isso agora com tranquilidade, já sei tudo que eu tenho que fazer. Depois que eu terminar isso, eu vou fazer aquilo também com tranquilidade, já sei tudo que eu vou fazer. Depois eu vou fazer aquilo, um na sequência do outro. Mas assim, esse tranquilidade não quer dizer devagar. Ele pode fazer rápido, mas ele pode... Exato. O que eu digo é a marcha adequada. Tá. Existe uma confusão grande que a gente estava comentando de ansiedade com TAC pensenidade. Você pode ter as duas coisas juntos, mas você pode ter uma TAC pensenidade com total tranquilidade. Tá. Ou seja, você está raciocinando rápido, e tranquilo. Você está vendo uma série de situações simultâneas, porque isso é bem típico do TAC psíquico, mas você está tranquilo. Está tranquilo. Agora, o que é legal disso, se o TAC psíquico consegue, é que ele cria um ritmo incessável. Então, ele sai de uma tarefa, ele entra na outra. Ele sai de uma tarefa, ele entra no outro, entende? E fazendo tudo muito rápido, mas com tranquilidade. Aí vai dar mais energia, menos cansaço, né? Ele aguenta mais. Mabel. É que o devagar é relativo, né, Mabel? O devagar do TAC é diferente do devagar. Não, também tem isso. O devagar do TAC, ele é um pouco mais acelerado do que o devagar do BRAD, né? Mabel, a profilaxia e para o ansiosismo, nesse caso, você vê que são as realizações. O que seria a profilaxia principal para o TAC não virar uma pessoa ansiosa? É devagar e sempre, né? É a mesma coisa. Sim. É ele uma coisa por vez. Uma coisa por vez
e várias coisas simultâneas. Então, veja, uma coisa por vez com várias coisas simultâneas, se for o caso. E ir concluindo cada uma. Tá? Então, por exemplo, você não pode ser um TAC psíquico com acabativa falha. Aí, que droga de TAC psiquismo é esse? Então, você tem que ter começo, meio e fim. Terminar o assunto eficazmente e depois começar outro. Tá? Aí, se não, de novo, Adélia, a gente vai confundir TAC psíquico com consciência multívola. E pode ter consciência multívola, TAC psíquica. Aí também é um problemão. Mas não é isso, a gente não pode confundir uma coisa com outra, né? Então, faz o serviço, termina, começa outro, você faz o serviço, termina, as ideias já vão vindo, porque você está trabalhando, você já está fazendo associação de ideias, mas devagar e sempre. Abel. Oi. Em tecnologia, você colocou página, a página 15. Tá uma verdadeira terapeuticologia aqui, muito bom. Eu queria que você aprofundasse um pouco na forma, cada técnica que você colocou, como é que eu posso aplicar para qualificar o meu TAC psiquismo? Por exemplo, aqui, ó, a técnica da mobilidade física. É para ajudar a parar, a pensar? Porque veja só, você para o corpo, mas a sua cabeça não, né? Então, quando você diminui todos os apelos cerebelares da psicomotricidade, sobrou o quê? Pensamento. Sobrou a consciência. E sobrou a TAC pensenidade equilibrada, porque ela não está sofrendo a influência do corpo humano. Esse é o ideal, porque aí você vira consciência mesmo, né? Eu acho que essa técnica é interessante, porque você sente mais o poder da própria consciência sem corpo humano. Entendi. Você esquece o corpo. E na exaustividade? A exaustividade e o detalhismo é aquela coisa de você fazer as coisas rápido, mas bem feito. Porque corre o risco do TAC psíquico fazer tudo muito rápido, mas mal feito. Entende? Aquilo que eu estava falando aqui, sem profundidade. Aí a técnica da exaustividade vai eliminar esse problema dele, ou essa tendência eventual que ele tenha. Então, ele vai até as últimas consequências dentro daquilo que ele está fazendo com rapidez. Não é fácil. Entendeu? Porque é tudo muito rápido, mas exaustivo. Aí a técnica do detalhismo é a mesma coisa. Não pode passar por cima do detalhe só porque você pensa rápido. Ao contrário, pensar rápido do TAC psíquico sadio deveria ser ver mais detalhes. E, frente a isso, você começa a viver evolutivamente bem. Foi isso que você colocou a técnica? Aí, eu botei essa técnica por quê? Porque há TAC psíquicos que não sabem conviver com a TAC pensenidade. Entendi. É preciso aprender a usar esse carro, que nem eu estava falando no começo da tertúlia. Então, viver bem com essa ferramenta. Então, você tem que se acercar de várias outras técnicas para conseguir tirar proveito. Na verdade, gente, o que interessa dessa TAC pensenidade mesmo é o saldo. O que é que sobrou? O que é que você fez com isso? Né? Qual é o resultado prático da sua TAC pensenidade? Tem resultado? Ou você só fala rápido e faz as coisas rápido por fazer? Você fez também alguma associação com imperativo? Porque junta. Não é, né? TAC psiquismo não é hiperatividade. A gente podia até fazer uma listagem do não é. TAC psiquismo não é hiperatividade. TAC psiquismo não é ansiosismo. TAC psiquismo não é multívola. Não é. Agora, outra dúvida aqui na página 14. Na pensenologia, na terceira linha de baixo para cima, você coloca o seguinte: ataque pensenidade, compensando as lacunas da formação cultural. Como é que é isso? É assim, você tem alguma desconhecimento, né? Você tem alguma lacuna. Mas na hora que você é checado e que aquela lacuna vem à tona, a sua TAC pensenidade dá um jeito de minimizar aquela falta, porque você cobre com outra coisa. Não sei explicar isso. Mas é mais ou menos assim, as suas associações de ideias são tão rápidas, o do TAC psíquico, que minimiza a falta daquela cognição. Quem sabe isso te ajude a entender. Não tem aquela cognição. No entanto, você tem outras cognições.
Essas outras Qual te a que ajudam falta? naquela hora do aperto. Entendi. Tem um aperto, mas você recorre A compensação. rapidamente a um banco de dados e esse banco de dados te salva Entendi. na hora. Professor Valdo, ali no verbete do dicionário, farturologia, na confortologia o senhor coloca ali uns questionamentos bem interessantes, né? E fecha com a questão da... Se você concluir o curso intermissivo, a sua área de conforto só pode ser imensa, né? Essa questão da área de conforto imensa para o aluno do curso intermissivo, né? É no caso do avançado ou de qualquer curso intermissivo? Qualquer curso intermissivo, porque a diferença é enorme perante a Robex, que está aí na Terra, dominando tudo ainda, né? Agora, veja, essa condição pode ser da área de conforto, é preciso saber o que você está fazendo nela. A gente falar com a pessoa que está na área de conforto é julgar a responsabilidade na cabeça dela, é o que nós estamos fazendo aqui. Em geral, o assistente tem mais valores do que os assistidos. Aqui no... Está falando aqui. No verbete o É senhor... para a pessoa pensar. No verbete o senhor pega bem pesado naquela questão, né? Quem avisa... Esse verbete é uma... Quem avisa, amigo é. Na cabeça da pessoa. Ele é terrível nisso. Pensa bem, lê bem, que você vai ver. E está cheio de chamativos aqui, cheio de expressões, etc. Tal. É de propósito. Professor Valdo, Professor. voltando àquela questão que a Fátima colocou anteriormente, a respeito da eliminação do ego e assistência. A gente, quando usa técnicas, né, oferecidas pela Conscienciologia, a gente está visando planejar a própria evolução. Então, ainda é egocêntrico. Aqui, ó, você está sufocando o ego, eliminando o ego, diminuindo o ego. Tudo que nós fazemos objetiva essa meta. É minimizando, mas não eliminando, porque uma técnica para mim evoluir, ela ainda é egocêntrica. Não, é eliminando, sim. Porque a hora que você começa a fazer muita assistência, você não pensa em você. Seu ego já não se manifesta. Mas tanto. O último objetivo... Você já está no egão grupal. Tá, isso é a policarbalidade. mas ainda estou pensando em mim, porque eu estou planejando a minha evolução e estou usando uma mas técnica. Toda aqui, quem assiste é o primeiro a ser assistido. Então, aí é egocêntrico ainda. Não, não é. Porque a pessoa não pensa no egocentrismo, ela não está defendendo a si mesma. Ela não está pensando na evolução dela. Não, porque você já está no conforto. Então, acabou. É o que eu estava falando aqui, eu estava acabando de ler aqui, ó. Ele lá falou. Se você concluir o curso intermissivo pré-ressomático, a sua área de conforto só pode ser imensa. Em geral, o assistente tem mais valor do que o assistido. Agora veja, isso é para todo mundo. Aquela pessoa que você está assistindo hoje, ela vai ser igual a você amanhã assistente. Sim, mas quando eu Agora, falo... veja, é preciso perguntar para ela, você já está com algum percentual na área de conforto? De cognição, de conhecimento? Como é que é? Porque as pessoas não são assim. Aqui, ó, eu posso explicar mais o processo de cognição e de compreensão para você. Alto da vivenciologia. A compreensiologia seria a ciência que estuda esse problema de cognição. A pessoa que já sabe, já assimilou a compreensão, ela já está saindo da ignorância, ela tem a aquisição da compreensão e está caminhando para a verdade. Porque, por exemplo, a compreensão varia de consciência para consciência, de acordo com a experiência sedimentada pelo ego através das vidas intrafísicas, os períodos intermissivos e os milênios, a partir da grafologia da pessoa, as várias biografias que ela teve. Então, aí agora nós podemos fazer uma taxologia. Eis, por exemplo, as categorias básicas para a apreensão pessoal da cognição através de 3 fases. Primeira fase, a aceitação do conhecimento subordinado a lavagens subcerebrais. Esse é o pior período da dogmática e da doutrinação, ou seja, da prisão da ignorância dos fanáticos. Então, por exemplo, tem a pessoa que é fanática. Essa ainda nem chegou aí, porque ela não topa qualquer parada. Ela está com lavagem cerebral. Ela está se arrastejando igual um Saulo. Agora, a segunda fase é a aceitação teórica. A pessoa já viu que estava sendo
com a canga no pescoço dela da lavagem subcerebral. Ela começa a cair fora disso e ela deseja ter um conhecimento por si mesma. Então é o período do autodidatismo, por meio da leitura apenas. Mas falta pesquisa de campo. Ela não saiu para suar sangue e fazer a coisa por ela. Então aí vem a terceira fase. É a investigação frontal do objeto que ela quer pesquisar, que ela quer saber, para se chancelar pela autovivência e o conhecimento. Então ela examina a realidade por seu próprio esforço, como essa realidade se apresenta de fato. Aquilo que o povo chama como moela, né? A moela, como ela é, moela. Põe a moela nisso. Então veja, essa é a frase do princípio da descrença, da autodescrenciologia que nós promovemos aqui, que promove as autoexperiências ou experiências pessoais e de campo diretas. Elas são técnicas, prioritárias e éticas. Muda tudo. Então, você viu a diferença? Vi. Então, veja, todo mundo tem isso livremente para ser alcançado. Ninguém está impedido de chegar nesse nível. A democracia entra aí. Mas o direito da consciência funciona aí. Sim, mas ainda é um processo egocêntrico. Ainda não é eliminação do ego. Não, mas minimização. Será, você acha que a consciência livre já eliminou o ego? O ego que eu estou falando assim, de algum processo de resquício muito remoto de egoísmo? Quem é que sabe? Eu não sei, eu não ponho a mão no fogo para isso. Eu não estou falando sereno, não, estou falando consciência livre, ó, meu dedo no seu nariz. Entende? Então, veja, o problema é que nós temos a liberdade de fazer essa escolha. O que você quer? Você quer ser lavada cerebralmente ou você quer caminhar por você mesma, sabendo o que se passa? É o nosso problema aqui. Por isso que a gente debate tudo, estuda tudo, nada para nós deve ser escondido. A ciência tem que estudar tudo. Por exemplo, a ciência convencional está toda errada. Eles não estudam eles mesmos. Então, isso está errado. Eles estabelecem certas raias, certos limites para a pesquisa. Isso está errado. Eles não estudam a consciência. Está errado. Sendo que a consciência é mais importante do que tudo que eles estudam. Então, olha, só que paradoxo de burrice. Qual a maior ignorância que tem na Terra? A ciência convencional. É duro a gente falar isso, mas veja, eu já falei isso no Fundão, no INPE, no ITA, na faculdades fora daqui, por exemplo, na Columbia University, o diabo, tudo quanto é lado, no Oriente, no Japão. É a vida. Tem lógica? Aí agora você tem que ver o seguinte, tem lógica em tudo aí que nós estamos falando? Precisa de ver isso. Se tem, fim de papo. Tá bom. Professor, aqui no ar. E como que poderia fazer uma análise para não se enganar, né, em relação assim, o limite entre a zona de conforto nosográfica e a área de conforto? É você ver a parte teórica e prática. Ver a teática da situação. Agora, você não se engana a hora que você estiver dentro da teática, da teoria e da prática, ajudando mais gente do que a você. Aí você está sempre acertando. Agora, ajudando mais outras pessoas do que a você. Você está sempre acertando. Se uma pessoa tem dificuldade, é só pensar nisso que ela vai longe. Agora aqui, gostaria da opinião do professor a respeito da expressão fica com Deus. Na sua essência não significa fique com as melhores energias? Quando atacou é necessário, o uso dessa expressão de maneira proposital pode melhorar a empatia? Poderia comentar? Não. Isso é burrice, porque falou em Deus, você está falando da lavagem cerebral da religião. Esquece isso. Dá uma banana para esse Deus, para a religião e para tudo mais. Ó, para Deus, ó, aqui. Besteira, vamos tirar isso aí. É lógico que às vezes a gente fala com uma pessoa, por exemplo, um dia desse vez eu falei com uma pessoa assim. Não. Por favor, como é que é? Foi uma expressão dessa que eu usei a palavra Deus por cada pessoa, para ela entender. Porque senão ela não entendia. Depois, eu mostrei o que é que eu estava fazendo. Mas para fazer rapport. Mas isso não é o ideal. Entende? Deus te abençoe. Nossa Senhora. Isso tudo é expressão que está aí. Nossa Senhora da Conceição. Ainda tem essa. Isso não é besteira.
nós estamos aí dando muito ouvidos às bobagens que já estão superadas. Seria um gatilho para o taquipsiquismo sadio o hábito das anotações diárias, fazendo a mega análise de fatos e parafatos? O que você acha? Seria, com certeza. Aqui na trinomiologia, foi por isso que eu coloquei o trinômio papel, caneta, notebook, que é a maneira de você registrar, grafar, materializar as ideias de maneira a não se perder. Então, o registro aí, nesse caso, ele é muito importante. Agora, para substituir esse da Nossa Senhora, etc., e tem aquele, né? Karambovski, não é isso? Tem uma porção dessas bem moderninhas que tem por aí, né? Agora, professora Mabel, como evitar que as consciências taquipsíquicas se percam na síndrome da dispersão? Então aí é aquela história de todas essas técnicas aqui que a gente colocou na tecnologia, mas, por exemplo, a técnica da retilinearidade pensênica, a técnica da auto-organização. Pois não. A tendência dela é ser mais inteligente. Se ela é mais inteligente, ela já deu uma banana para a síndrome da dispersão, para o ansiosismo, para a precipitação, para a impulsividade, há muito tempo. Isso aí é que o povo custa entender. Porque para chegar aí, mas enfim, é isso, né? Manter o foco, né? Mas como o professor Waldo falou, se a pessoa ataca, ela já percebeu o erro antes, ou pelo menos deveria perceber, né? Para poder se ajustar mais rápido. Mabel. Oi. Na pensenologia, na 4ª linha, você fala os limites cosmoéticos da taquipensenidade. E na fatologia, no final da 1ª linha, você menciona a qualidade cosmoética do taquipsiquismo pessoal. Na sua experiência, na sua observação, quais que são assim as maiores dificuldades, os maiores mataburros cosmoéticos da pessoa taquipsíquica? Eu acho que ela pode passar por cima dos outros, ela pode, vamos dizer assim, cortar a fala dos outros, o que também seria errado. Ela pode, vamos dizer assim, tirar conclusões precipitadas e falar o que não seria, às vezes, adequado naquele momento. Então, veja, quando eu falo de limites cosmoéticos, ela está sempre envolvendo o direito do outro. Então, esse desrespeito pelo direito do outro em função do pensamento rápido, eu acho que é onde o taquipsíquico mais erra. Entende? Desrespeitar o limite, o direito, o ambiente dos demais, porque ele pensou mais rápido que os demais, por exemplo. Eu acho isso um mata-burro sério. Quando você fala nesse desrespeito, você está falando, inclusive, do próprio ritmo das outras pessoas. Porque, às vezes, tem pessoas que são mais brad ou normopsíquicas, e aí o taquipsíquico tende a passar por cima. Ele é que nem um rolo compressor. É que a gente estava falando no começo, sabe, Cris? Então, o que acontece? O taquipsíquico, ele tem que respeitar demais todo mundo, é óbvio. Como todo mundo tem que respeitar todo mundo. No entanto, ele não pode fazer concessões demais para o brad. Porque ele não pode ser brad. Vamos ver se me entende. O brad não pode engolir o taco, entende? Em função de uma concessão exagerada. Ele não pode retornar para o buraco da toupeira. Entendeu? Então, ele tem uma saia justa enorme. Isso é muito, muito esquisitinho, porque há muita ignorância. Vamos fazer um teste aqui. Levanta a mão quem é que já fez algum curso superior aqui dentro. Levanta, faz favor. Precisa de contar? É praticamente quase todo mundo. Tá certo? Agora, então, eu faço a seguinte pergunta. Quem é que estudou no curso superior alguma coisa sobre taquipsiquismo? Vocês estudaram o quê? Vocês são todos ignorantes. Então, agora, você entendeu? Nós, de modo geral, se formos olhar a universidade, todo mundo é ignorante sobre taquipsiquismo. Ninguém examina isso. Por quê? Eles têm medo da própria psicologia. Você não vê que o Losch fala isso todo dia. A psicologia não gosta de classificar as pessoas. Não pode categorizar a personalidade e dar uma cuspida nessa pessoa. Isso aqui é o ideal. Mas só para terminar, Cris, então veja só, tem um percentual, eu penso, por exemplo, de, vamos supor que o TAC viva com muitos brads, no convívio de família. Tem um percentual de autoproex que ele não pode abrir mão e que ele vai ser mais rápido e que, inevitavelmente, ele às vezes vai passar por cima de um brad.
Mas ele não pode abrir mão, porque senão seria uma concessão espúria. Então ele tem que andar... Exatamente. Acabaria sendo uma anticosmoeticidade do também, outro né? lado. Do outro lado. Mas, Mabel, como encontrar esse equilíbrio, entende? Porque essa tendência vai mais rápido, é a tendência de até terminar o pensamento, às vezes, do outro, que estava falando que a gente não pode fazer, que é interromper. Mas aonde está esse limite? Não, mas eu acho que nem a gente estava falando, eu acho que às vezes a gente tem que interromper mesmo. Às vezes eu sim. acho. Eu estava falando no comecinho, a pessoa é extremamente prolixa. Ela está voando, Você não pode estar você perdendo pousa tempo. ela. Opa. Você tem que virar para ela e falar assim, meu minuto tem mais valor do que o seu. Não, entendo. Você é encontrar esse... Porque, Aline, senão a gente também não ajuda. Eu sei, é isso que eu queria ver. Você dá para o seu. Aonde está esse equilíbrio, esse ponto? Esse equilíbrio é a gente tentar ajudar naquilo que a gente pode. Não quer dizer, porque Gente, a gente não é que o vocês TAC viram acerte que num tudo. minuto eu fiz um teste com vocês e ninguém falou nada. Xinguei todos vocês de ignorante perante o curso superior. Você está entendendo? Que é verdade. Eu também não estudei nada de taxipsiquismo. Agora, quando eu cheguei à faculdade de medicina, eu toquei no assunto, que eu já vinha estudando o negócio, cada parapsicologia há muito tempo. Mas ninguém estuda, a maioria não estuda, não pensa nisso. Por quê? O politicamente correto não permite que você faça a classificação de personalidade. Besteira, precisa fazer, o que é isso? Agora, por quê? Os políticos são os primeiros que não querem que faça isso, porque senão os primeiros que vão ser examinados, interrogados, são eles. Que é aquilo que eu falava aí do professor Aloysio, que todo mundo está perseguindo o homem por causa disso. Que ele, na hora que foi fazer o psicograma das pessoas, viu que todo mundo é furado. Não pode ser líder uma pessoa que é paranoica. Na medicina, o senhor chegou a ver qual é a característica do cérebro Foi do lá que TAC? a gente foi descobrir que tinha um professor que era confusivo. Não, então, aquele era o pior que havia. Ele era brade e confusivo. Então, ele trazia o material dele para dar aula, era igual uma bolsa de mulher. Ele demorava 15 minutos até achar o material, o que ele queria. Eu pergunto se o senhor conseguiu fazer alguma correlação entre o TAC, psiquismo e alguma constituição cerebral do cérebro, sim? Sim, mas isso tudo ele é mais rápido, ele é relampagueante, a coisa toda funciona mais, porque tudo é um processo que nós estamos caminhando para ser cada vez mais veloz, mais rápido. Tem alguma coisa a ver? Mais eficientes e eficazes com resultados positivos, depressa. O problema é a velocidade com bons resultados. Esse é que eu fiz. Fórmula 1 não vale nada. Quem entra em Fórmula 1 é risco maníaco, ele está querendo suicidar, que está errado. Então, essa forma de Indianápolis aí, Índia, etc., isso tudo é loucura. Mas tem alguma diferença? Outra coisa, tem os Brad, tem um cara que é Brad, que tem um deles que nunca chegou muita coisa, ele chama Barrichello. Ele é Brad. Ele é Brad? Olha o jeitão. Tem um outro aí que é super Brad, mas esse já saiu na coisa, chama Aldo Rabelo, ele é do governo. Ele é Brad, ele fala devagar, já saiu no jornal, que o cara foi entrevistar e começou a passar mal, porque demorava demais para falar. Aldo Rabelo, hein? O Suplicy não, o Suplicy é pior. O nosso amigo lá, que já dessomou há muito tempo, você sabe, né? Aquele lá que mandava de New York os processos para cá, o nome dele era Paulo Francis. Ele deu um apelido para o Suplicy. Você sabe qual é o apelido? Mogadon. Você sabe o que é Mogadon? Mogadon é o remédio que é o sossega-leão para a pessoa. Então, ele parece que sempre tomava Mogadon. Por isso que é tudo slow motion. Entende? Tudo assim, o negócio dele. Então, o apelido que o Paulo Francis deu para ele era Mogadon. Durante muito tempo. Ele escrevia as crônicas dele de New York para o Brasil, falava nisso tudo. Há quantos anos? Né? Naquela época ele tinha uma mulher, que hoje é política também, né? Tinha uma gente lá, outra, Marta, não sei o quê. Pois é. Agora, Mogadon. Agora, nós temos aí vários políticos que são devagar. É aquele que começa a falar, você fica torcendo, não, vamos ver se ele arranja a palavra. Porque não dá para pôr a palavra para ele. Eles aceleravam a voz do Suplicy na campanha eleitoral para poder ficar um pouco mais dinâmico.
Valdo, o Suplicy num debate, ele foi candidato a prefeito. Suplício para ser ouvido. Ele foi candidato a prefeito, com esse negócio dele dessas bobeiras, ainda levou lá uma lente de aumento lá. Ele perdeu a eleição por causa do debate, porque ele estava bem na pesquisa. Ele é um bocozão. Agora o povo gosta dele, né? Mas eles gostam do Tiririca. Gostam gostar daquele restaurante que chamava Cacareco, votaram no Cacareco, ganhou a eleição. Então, o mundo, no Brasil, o eleitorado, o Pelé não falou que o brasileiro não sabe votar, não foi o Pelé que falou? Tem que lembrar disso. Talvez tenha sido maior, vamos dizer, peroração e afirmação do Pelé em toda a vida dele. E todo mundo deu conta nele. Que ele falou que o brasileiro não sabe votar, por causa disso. Agora eu digo para vocês, colocaram o Tiririca lá, vocês acham que o brasileiro sabe votar? E o resto? Como é que fica? Eu confio em vocês que na tertúlia de amanhã vocês já vão estar mais taque do que hoje. Tá certo? A gente tem certeza disso. E eu espero os seus 2.000 verbetes aqui daqui para frente. Muito bom. E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 66 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 13 perguntas online. Os recados de hoje. Temos a Rosa sobre o programa Verbetografia e o Amin sobre o curso Acoplamentário. Agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Hoje no dicionário de argumentos da Conscienciologia, que o tema é farturologia, no final, né, no fechamento aqui em adendo, tem a frase quem avisa, amigo é. Então nós estamos aqui avisando a todos e convidando a todos para participar do mega empreendimento que é a produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Você pode participar como verbetógrafo, pode participar junto às 53 equipes técnicas e voluntários que atuam hoje no Holociclo, na Holoteca, no Tertuliário, que colaboram direto ou indiretamente na produção da Enciclopédia da Conscienciologia. E pode também participar como associado do programa Amigos da Enciclopédia. Independente de onde você resida, a distância, qualquer local, você pode ser um associado e ajudar na sustentação financeira da produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, a gente convida aqueles que estão com assinaturas vencidas, que possam estar retornando e renovando sua assinatura. E quem quiser tornar-se também um amigo, por favor, é só fazer o contato aqui na recepção do CAEC, no 45 35 25 26 52. Em poucos minutos você faz sua assinatura, sua adesão com cartão de crédito, ou mesmo também através do site www.enciclopediaconscienciologia.org. Então você está convidado também a se tornar um mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia através do programa Amigos da Enciclopédia. Oi, boa tarde a todos. Depois de amanhã, quarta-feira, a gente vai dar início a mais um programa Verbetografia. Esse programa Verbetografia ele tem uma estrutura um pouco diferente, por isso ele é mais apropriado para as pessoas que moram aqui em Foz do Iguaçu. Qual é a estrutura desse programa Verbetografia? Ele é um EAD, ou seja, as aulas estarão todas disponíveis no ambiente Moodle. A pessoa vai acessar da sua casa, assistir às aulas da sua casa, no horário que ela quiser, que ela tiver de programação e disponibilidade. Agora, a aula semanal para discussão da produção, para tirar as dúvidas, essas aulas, nesse próximo programa agora, serão realizadas presencialmente lá na OIC, toda quarta-feira. Então, a primeira aula, a aula inaugural, vai ser agora, na próxima quarta-feira, de 19h30 a 21h30. Então, vocês que moram em Foz do Iguaçu, não fizeram seus verbetes pessoais ainda e querem fazer, é uma grande oportunidade. Eu acho que ficou claro. As aulas serão disponibilizadas pelo ambiente Moodle, portanto, pela internet, vocês vão assistir em casa. E lá na OIC, às quartas-feiras, a gente vai se reunir para tirar dúvidas e para discutir a produção pessoal. A gente espera vocês. Ok? Obrigada.
Boa tarde a todos. Nós vamos falar sobre os próximos 2 acoplamentários. O primeiro deles vai acontecer no próximo final de semana, dias 18, 19 e 20. O tema vai ser autoconsciencioterapia. Os EPICONs vão ser a professora Marina Tomaso, o professor Félix Wong e o professor Luiz Gonçalves. Também vão participar alguns consciencioterapeutas que vão fazer lá uma dinâmica especial. E nos dias 1, 2 e 3 de junho, nós vamos ter um acoplamentário extra com o tema dupla evolutiva. Os EPICONs vai ser uma dupla de EPICONs, os professores Mário Oliveira e Adriana Lopes, e esse acoplamentário vai ter vagas somente para 10 duplas. Então são somente 20 alunos. Somente duplas evolutivas poderão se inscrever nesse acoplamentário. Então o número de vagas é bem pequeno. Quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAE, que o telefone 45 3525 2652. Obrigado. E para amanhã teremos o verbete Hackerismo, a especialidade para patologia, de autoria do professor Guilherme Kunz. Obrigado pela sua presença e até amanhã.